Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. E você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quase terminando a primeira carta aos Coríntios já. E que bom que você está acompanhando conosco. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 19. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. De outro modo, terias acreditado em vão. Transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12, em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, como a um abortivo. Pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça em mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis que proclamamos. Eis também o que acreditamos. Ora, se se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós que dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus e que Ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, ainda estáis em vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Homens dignos de compaixão são quem? Todos aqueles que não creem na ressurreição, mas se dizem cristãos. Ou seja, para nós, católicos, precisa estar muito firme, muito concreto que Jesus Cristo ressuscitou. Ora, o que nós celebramos na Páscoa? Senão a ressurreição de Jesus. Aí o mundo faz propaganda de chocolate, de ovinho, um monte de coisas que foi entrando dentro da cultura cristã e que
né, tem o seu fundo de verdade, né, tem sua particularidade, o coelho tem sua expressão de crescimento, como o crescimento da fé cristã, que se multiplica. O ovo tem aquela questão de renascimento, né, porque quebra aquela casca e dali sai a vida, como Cristo saiu do sepulcro, tudo bem, mas isso são realidades muito posteriores à verdade nua e crua de que Jesus morreu numa cruz e que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E essa é a nossa esperança. E se nós não acreditamos nisso, nós vamos à igreja para quê? Gente, a morte é uma realidade que causa medo em qualquer homem. E mesmo que fale assim, eu não tenho medo da morte, tá, tudo bem, você não pode ter medo da morte. Mas o que vem depois da morte? Porque se eu pensar na morte só como um fim e acabou, o que isso vai dizer para mim? Vai dizer que eu tenho que aproveitar tudo nessa vida e pronto. Então eu estou falando com pessoas que não têm fé. Mas se eu estou falando com pessoas que têm fé, tem que me preocupar o que vem depois da morte. Tem que chamar a minha atenção, tem que ser objeto da minha atenção que vem depois da morte. O que é que vem depois da morte? Vem juízo. Vem a presença de Deus. Então, eu tenho que crer na ressurreição. Aqui Paulo está falando que tinha gente que não acreditava na ressurreição. Paulo está dizendo, mas vocês estão malucos, então? Vocês enlouqueceram. Por que vocês estão aqui na igreja? Por que vocês dizem que creem, fazem o que fazem, se abstêm das coisas? Se Jesus não ressuscitou, por que eu ia fazer sacrifício? Por que eu ia fazer um monte de coisa? Ia viver como muita gente vive. Sem fé, sem Deus, vivendo o que quer como um pagão. Por que muita gente faz o que faz contra cristãos ou contra quem quer que seja sem se preocupar? Porque eles não creem na ressurreição dos mortos. Eles não creem em Deus como nós cremos. Então, para eles, tanto faz como tanto fez e vão fazer as coisas sem qualquer preocupação. Mas não é o nosso caso. Nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, nós temos que ter a fé católica. E aqui Paulo está dizendo, lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos, e o guardais como vou-lo anunciei. Se o guardais como vou-lo anunciei, de outro modo, terias acreditado em vão. Ou seja, tem o evangelho, eu anunciei, mas vocês têm que guardar do jeito que eu falei. Ou seja, a fé não mudou, a fé é essa daqui. Porque se muda, não vai valer de nada a fé que você tem. Veja que sério. Veja como é importante nós conhecermos a fé, conhecemos a palavra de Deus, também conhecemos a igreja aqui atrás de mim. Não sei se eu posso virar, tomara que não apareça nada de errado aqui no nosso cenário, mas eu vou fazer isso aqui, que minha esposa não gosta que eu faça isso quando eu estou gravando. Eu vou mostrar para você aqui um livro que é o Catecismo da Igreja Católica. Bom, desculpa, gente. Aqui, ó, peguei. Se nós não nos dedicarmos em conhecer esse livro aqui, também, o que vai acontecer com a nossa fé? A nossa fé vai continuar uma fé infantil, uma fé que não cresce, sujeita a ataques de todo tipo. E nesses ataques você pode sucumbir. Sua fé pode se perder. Desde a perder a esperança na ressurreição dos mortos, como era o caso dos coríntios aqui, que não acreditavam, alguns não acreditavam. Paulo falou, como assim? Vocês não acreditam na ressurreição? Então a fé de vocês não serve para nada. Por que vocês estão crendo em Jesus Cristo? Como que a gente diz que Jesus ressuscitou e você acha que não ressuscitou? Não acredita. Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer a fé católica e ter vida eclesial, ou seja, estar na igreja, inserido na igreja, é o que vai nos proteger. Senão,
nós vamos ser homens dignos de compaixão. Porque acreditamos numa coisa só em partes, sem uma fé madura, concreta. Vamos anotar no nosso diário? Temos coisas para anotar, sim. Não são tantas assim dessa vez, mas temos sim. Princípios eternos, versículos de 1 a 4. Nós temos todo esse trecho aqui de princípios eternos. Depois, nós temos os versículos de 11 a 14. Princípios eternos também. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar um like e um comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas. A Bíblia aqui é um método católico para fazer estudo bíblico, viu? Tem muitos métodos, mas aqui na Canção Nova a gente faz do jeito que o Padre Jonas nos ensinou. Vou dizer para você, é muito bom, viu? Nós vamos crescendo cada dia mais no conhecimento e na intimidade com a Palavra de Deus. Por isso que agora, acabando aqui, você continua as suas anotações. Tem as canetas aqui coloridas para você anotar, olha que legal. Por isso que minha Bíblia está toda marcada, assim como o caderno onde eu faço o estudo bíblico ou o dispositivo, né? Eu, no caso, mais ainda, faço meu estudo bíblico no computador. Você pode fazer no computador, pode fazer no seu tablet, pode fazer até no seu smartphone, se você souber, tiver ali a habilidade, desde que você faça, desde que você anote. Mas na Bíblia é indispensável que você faça também as suas anotações. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.